que até tem um lance homossexual ali do Coringa, né? Que ele passa a mão na bunda do Batman. Passa a mão não, dá uma dedada no... Passa a mão é eufemística, dá uma dedada. Fala, galera! Bem-vindos ao o nosso podcast semanal, quinzenal. Nem eu sei mais a periodicidade desse podcast, mas fique atento que toda quinta-feira, provavelmente, pode ser que ele pingue aí para você escutar. No caso, se você escuta pelo... Vamos lá, de novo. Spotify. No caso, se você escuta pelo Spotify, eu vou pedir para você seguir o nosso podcast para dar aquela força. Se você escuta pelo aplicativo da Apple, eu vou pedir para você dar lá 5 estrelinhas, é claro, se você achar que o nosso podcast é 5 estrelas. E por outros aplicativos aí, o Google Podcasts, avaliem a gente, que é sempre importante para mais pessoas conhecerem o Batata Cast. E é isso. Eu sou o Constant, jornalista e humorista, e eu estou aqui hoje sem o meu companheiro Leonardo Betfur. E o que eu aproveitei para fazer? É claro, o que eu fiz? Eu fiz nepotismo, eu trouxe meu irmão aqui para participar. E segundo, eu pautei o programa de hoje. Eu vou falar de quadrinhos, que faz muito tempo que eu tô querendo falar disso aqui nesse podcast. Mas não é só isso, a gente vai falar de quadrinhos, de política nos quadrinhos, é isso mesmo. A gente teve a eleição aí na última semana, inclusive em alguns lugares ainda vai ter segundo turno. Eu vi muita coisa relacionada a quadrinhos, eu vi o Boulos fazendo referência a Cavaleiro das Trevas, eu vi um pessoal fazendo referência a anime, então tá todo mundo querendo entrar aí, beliscar aí alguma coisa aí da cultura pop, afinal de contas, quadrinhos está em alta hoje em dia. E bom, apresentando, eu tô aqui hoje com o Bruno Andreotti, é isso mesmo, ele é dos Quadrinheiros, que os Quadrinheiros é um portal, né, um portal na internet, eles também têm Instagram, descobri que não faz muito tempo eles têm podcast também, e bom, eles escrevem livros, né, sobre quadrinhos, inclusive um deles eu tenho aqui e usei para o meu TCC, e ele é co-escritor, então, dos dois lados da Guerra Civil e do quadrinhos através da história. É isso mesmo, Bruno? É isso aí, Constant. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, porque eu já conhecia você, foi um prazer conhecer o Natan aqui hoje. E aí, vamos bater um papo aí sobre quadrinhos e política. Vamos lá. E bom, eu tô aqui com o meu irmão também, o Natan Constantino, você que é ouvinte do nosso podcast, já deve ter visto a participação dele, mas se não viu, dá uma olhada lá no episódio de Teorias da Conspiração. E bom, ele é estudante de psicologia, mas ele também é um fanático por quadrinhos, inclusive ultimamente ele tem lido mais que eu, toda hora ele chega com um quadrinho novo aqui em casa, eu não consigo acompanhar. E ele tem um Instagram também, que é só sobre os quadrinhos que ele tem, que é o @cenas em quadrinhos. É isso, Natan? É isso, cara. Apesar do nepotismo aí e de cursar psicologia, eu acho que eu tô sendo chamado por causa dos cenas em quadrinhos, então tô tranquilo aqui, cara. Bom, então é isso, Bruno, começando com você aí, cara, a gente que gosta de quadrinhos, eu acho que as pessoas muitas vezes têm um olhar de entretenimento, né, as pessoas que não estão acostumadas a ler quadrinhos, principalmente os quadrinhos de super-herói, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão que você tem sobre isso, se você acha que o quadrinhos ele pode ser muito mais que entretenimento, claro, nunca deixando de entreter também, que é o principal, né? Uhum. Assim, essa questão de como você lê os quadrinhos, ela é antiga, né? Porque a maioria de nós, né, que curte quadrinhos hoje, já na fase adulta, a gente começou a ler quadrinhos quando era criança, né? Isso é comum. E aí, é óbvio que quando a gente era criança, a gente não tinha, sabe, não pegava certas nuances, certas camadas de leitura que os quadrinhos têm. E aí, óbvio, quando a gente vai amadurecendo e não abandona o hobby, né, não abandona os quadrinhos, a gente começa a perceber, né, as camadas, as leituras mais profundas que aquilo propicia, né, que aquilo proporciona. E a gente começa a enxergar essas camadas, a gente começa a perceber que X-Men não é só sobre, né, sobre os superpoderes ali, mas é sobre os direitos de minorias, a gente começa a perceber
que o Star Wars não é só a questão da força ali, mas tem toda uma questão da rebelião contra o status quo e você construir uma coisa, um futuro político mais promissor, mais progressista. Você começa a perceber essas camadas. Agora, a questão de ver essa política nos quadrinhos e na cultura pop de modo geral, ela acaba sendo bastante controversa, né? Porque tem alguns leitores que se recusam a ver isso. Né? Tem alguns leitores que eles acham que os quadrinhos, as coisas que eles consumiam na infância, aquilo era livre de política, não tinha essas discussões, mas o que esse pessoal acaba não enxergando é que é óbvio que tinha, assim, é que você era uma criança, né? Você não percebia aquilo, e é lógico que uma criança não vai fazer essa leitura, e é o que eu sempre digo, assim, não tem problema, você pode consumir quadrinhos nessa camada superficial, acho que não tem problema. Agora, você negar a existência dessa camada de leitura mais profunda, aí já eu acho que é um problema. Um segundo problema que eu sempre brinco é o seguinte, olha, você lê quadrinhos aos 30 anos, também não tem aos 30, 40, cara, é uma coisa que vai te acompanhar o resto da vida. Agora, você lê quadrinhos nessa fase, você quer ler quadrinhos com 30, 40, como se lia aos 8, aí também já acho meio problemático. Não, faz sentido. Eu acho legal você levantar isso, porque ultimamente, eu não sei, o mundo nerd, assim, tem sido levado por uma onda aí de extrema-direita e tal, e é um negacionismo das coisas políticas que tem dentro dos quadrinhos, como o próprio Alan Moore é assumidamente de esquerda. Você tinha, por exemplo, faleceu há pouco tempo agora, o Dennis O'Neil, que também era um cara assumidamente de esquerda. Por exemplo, aí você vai ter outros casos, como por exemplo Frank Miller, que é um cara mais à direita, né? Claro que não é, quer dizer, ele já teve seus momentos, né? Mas, ou seja, o quadrinho ele pode falar sobre qualquer coisa, né? Esse que é o legal, né? Os super-heróis, eles são uma metáfora boa para você colocar subtextos ali, né? Não, é que eu acho que o Neil Gaiman, ele tem uma frase interessante, que o Neil Gaiman, para quem não é consumidor de quadrinhos, mas consome Batata Cash, ele é escritor de quadrinhos, ele é um dos únicos quadrinistas que conseguiu ultrapassar essa barreira, inclusive da cultura pop em geral, né? Tem muito livro e tal, que a galera consome e nem sabe que ele começou como quadrinista. Ele tem uma frase que ele fala que, quando ele começou a escrever quadrinho, o pessoal estranhava, o pessoal mais amigo intelectual e tal, porque as pessoas não têm noção de que o quadrinho é uma mídia. E assim como qualquer outra mídia, você pode fazer o que você quiser, seja tratando no tema dos super-heróis ou qualquer outra coisa. Tem uma visão muito de que quadrinhos têm um público exato e um tema exato que normalmente é infantil. Só que não, né, cara? É livre, assim como o cinema, a música, né? Eu acho que essa discussão assim, num certo sentido, é até pior nos Estados Unidos, porque, veja, o mercado dos Estados Unidos, né, de quadrinhos, ele é praticamente dominado por super-herói até hoje, né? E dentro dessa predominância, dessa quase hegemonia que você tem de super-herói, você ainda tem uma quase hegemonia da DC e da Marvel, que pega uma fatia enorme do mercado, né? Que eles são chamados das duas grandes. Então você identificou, e ainda identifica até hoje, muito assim, quadrinho igual a quadrinho de super-herói. Né? Isso não é, assim, como a gente tem outro histórico aqui no Brasil, acho que isso não é tanto problema, né? Quando a gente tem outras referências, né, Turma da Mônica e outras coisas, a gente não faz essa associação tão automática assim, né? Porque até certo ponto é interessante, mas isso é uma barreira muito forte ainda, né? Tem muita gente também que passa pelos quadrinhos e não migra, né? O cara, ele vai ler DC e Marvel sempre, não vai mudar, né? Isso também é um problema, a gente variar as leituras, acho também, porque tem muita coisa, assim, lógico, a gente pode fazer uma leitura política de qualquer quadrinho, eu acho, né? Mas tem quadrinhos que propiciam uma leitura melhor e muito mais interessante, além da Marvel e da DC, né? Não sei se vocês leram, tem o Círculo de Júpiter, que saiu pela Image. Cara, é muito bom aquilo, é muito bom. E tem toda uma discussão sobre o Império Americano, sobre conflito de gerações, sobre até capitalismo versus socialismo. É muito bem feito, vale muito a pena. Pô, legal. E pra quem não conhece aí, tá ouvindo, a Image é a editora do Spawn, né? E do The Walking Dead, acho que são os mais famosos aí aqui no Brasil, né? Falando assim, entrando assim num viés aí de personagens, assim,
O Super-Homem, segundo pelo menos o Grant Morrison, que eu tava lendo naquele livro Super Deuses, ele diz que o Super-Homem ele surgiu com um viés aí socialista, né? Ele veio para significar algo para uma classe trabalhadora que estava em plena depressão, né? Naquela fase da depressão lá nos Estados Unidos. E era uma classe que não conseguia ver muito futuro, coisa que não é muito diferente dos dias de hoje. A gente está numa época complicada também, mas assim, ele foi um personagem que trouxe esperança para aquela época, para o pessoal naquela época. Era um personagem acessível, né, financeiramente, para comprar os quadrinhos dele. E legal também que os criadores, que eram 2 judeus, né? Eles eram imigrantes, né? Ou seja, e eles colocavam isso dentro do personagem, que muitas vezes as pessoas idealizam o Super-Homem como um símbolo do patriotismo americano, e ele já foi tratado assim, né? Por alguns roteiristas. É bom sempre falar que depende muito do roteirista, mas no início ali, na realidade, ele era um imigrante, e se você for analisar o Lex Luthor, ele é um cara meio xenófobo ali, né? Ele tem uma inveja daquele alienígena, né? Aquele cara que é de outro lugar e conquista as pessoas que são da terra dele, né? É interessante você ter comentado isso, Consta, porque a minha pesquisa agora no doutorado, eu trabalho exatamente com Superman, né? E eu fui testar essa hipótese do Grant Morrison, porque o Grant Morrison, ele diz isso, né, no Supergods, mas ele não, assim, a gente não vê a pesquisa que ele fez, né, porque a pegada é outra. Então eu fui às fontes, fui às primeiras histórias e confirmei mesmo, assim, é bem isso mesmo, né, o Superman no final da década de 30, ele é um herói da classe proletária, né, não tem super vilões ainda nas primeiras histórias. Quem que é o vilão no início das histórias? É o cara que cobra um aluguel abusivo dos inquilinos, é o político corrupto, né? É o cara que bate na esposa. Exatamente, é o marido que bate na esposa. Então, é muito interessante ver isso. E essa transformação do Superman como um patriota, como um cara ajustado à ordem, ela vai ocorrer já no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, por conta da participação dos Estados Unidos na guerra, mas aí essa questão do patriotismo entra no personagem de uma tal forma que ele já, aí depois da Segunda Guerra Mundial, você não consegue mais desvincular. Lógico, ele sempre apareceu como de certa forma, uma representação dos ideais americanos, mas essa coisa do patriotismo acentuado, né, ela cola na Segunda Guerra Mundial e persegue o personagem até o fim, né? Diferente, por exemplo, e aí é outro ponto da minha pesquisa, do Superman do John Byrne, que ele já aparece um profissional totalmente integrado, um IUP, né, muito atrelado aos valores patrióticos, né, já no final ali da Guerra Fria, né? Então é muito interessante ver, e aí também é também bacana ver isso na questão política, né? Como os super-heróis, né, o Superman, Batman e muitos outros, eles têm uma longa história de publicação, você consegue perceber essas mudanças históricas. Isso é muito interessante de ver, né? Porque a gente tem assim, o Superman é o mesmo, ele não é o mesmo desde que ele foi criado até hoje, né? E como ele passa por muitos autores, muitas concepções e é longevo, a gente consegue detectar essas mudanças nas histórias. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é um dos maiores problemas, né, cara, com o super-herói, assim, principalmente com o Superman, com, sei lá, talvez o Capitão América também, essa noção, assim, equivocada, né, cara, de que um personagem, ele é aquilo, e muitas vezes a maioria das pessoas que gosta de colocar esses pontos, tipo, o Super-Homem é um super-herói americano, ele é um patriota absurdo e tal, são pessoas que não realmente tiveram acesso aos materiais. Porque o próprio John Byrne mesmo, ele surge como mais americano e tal, mas não era um tema presente nas histórias constantes, do tipo assim, vou proteger os Estados Unidos de, sei lá, de terroristas, esse tipo de coisa. Porque eu sinto que a galera tem uma imagem muito extrema, assim, das coisas, sabe? Por exemplo, se você for pegar uma fase legal que eu gosto muito dos Super-Homem, que é a fase que o Gil Kane tá desenhando, foi um desenhista aí que desenhou bastante tempo o Super-Homem. O Super-Homem, ele, em diversos momentos nas histórias, ele viaja através do mundo inteiro, salvando várias pessoas, mostrando que ele é um humano acima de tudo, sabe? E você também citou o Capitão América, que é o personagem assim, que mais se associa
a questão, né, até porque ele veste a bandeira, mas é interessante que, assim, a maioria das histórias do Capitão América, ele está em conflito com o governo norte-americano, né? Pode reparar, ele está representando ali os ideais, lógico, norte-americanos, mas muitas histórias, na maioria, inclusive, está mostrando como que aqueles ideais estão em conflito com a política que está sendo implementada naquele momento, né? Ele dificilmente tem uma relação de harmonia com o governo. É sempre algum, lógico, tem um nível de alinhamento, mas também tem um nível de crítica e de confronto mesmo com aquele governo que está posto. Isso é bem interessante, porque você vai conversar com as pessoas que acompanham o personagem de longe, fala assim, imperialismo americano, não sei o quê, mas o personagem é mais complexo que isso. As histórias são mais complexas que isso. Sim. E às vezes são muitas pessoas que não têm boa vontade mesmo, né? Por serem personagens americanos. Porque na realidade quem acompanha até os filmes, eu acho que ele conseguiu se desprender dessa imagem nos filmes. Eu vejo muita gente que não gostava dele no começo e hoje em dia é o herói preferido, ou um dos, sabe? Porque no próprio filme, né? Que é baseado no quadrinho da Guerra Civil, ele tem todo esse conflito. E é verdade, ele é o que os Estados Unidos diz que gostaria de ser, né? Então, como os Estados Unidos nunca ele sempre está em conflito. Né? Em certo sentido, ele representa o melhor, né, dos ideais norte-americanos, né? E realmente, eu realmente, não era nunca fui grande fã do Capitão América, mas eu devo dizer que os filmes, eles mudaram a minha percepção do personagem, porque são muito bem feitos mesmo as histórias, todos, né? Do Capitão América, principalmente o Soldado Invernal, que para mim é o melhor filme da Marvel, ponto. Em contraponto, agora continuando com relação ao que o Grant Morrison fala no livro, ele diz que já o Batman e o Homem de Ferro fazem tanto sucesso hoje em dia justamente por serem super-heróis mais capitalistas, ligados à tecnologia, ligados a grandes empresas. Vocês concordam com isso? O que vocês acham com relação a isso? Cara, eu acho que sim e não ao mesmo tempo, porque eu li os Superdeuses também, eu acho que o Grant Morrison ele exagera um pouco ali, ele tem um pouco de raiva do Batman, que eu acho um pouco estranho, já que ele escreveu muito tempo do Batman. Mas eu acho que tem um pouco de ligação, principalmente com as pessoas que não têm tanta conexão com o material, assim. Até porque, por exemplo, o Homem de Ferro, que foi adaptado para os cinemas, que é o que faz muito sucesso hoje em dia, é um Homem de Ferro muito mais ligado ali ao Homem de Ferro de uma outra fase da Marvel, né, que no caso é o Ultimate, que já caracteriza mais esse playboyzão, assim. Então, eu acho que pra galera que não consome tão de perto, talvez. Mas eu acho que pra quem já é mais ávido, assim, leitor e tal, eu não vejo muito essa relação, assim. Eu tenho até um texto no blog já antigo, que eu comento o seguinte, né? Acho que tem duas chaves de leitura para o Batman, assim. Tem assim, sim, ele é um playboy que sai à noite para bater em pobre, né? Porque né, a rigor, assim, e você também, mas só que tem um detalhe, né? Ele não faz só isso, ele faz isso vestido de morcego. Então você pode ver ele também como um cara que é um doente mental que vai caçar outros doentes mentais, porque aquela galeria de vilões do Batman, eles são qualquer coisa menos normal, certo? Então acho que você pode interpretar o personagem com esses dois vieses, assim, e as histórias oscilam um pouco, né? Tem até esqueci agora, é uma coletânea, que é uma série de quadrinhos que o roteiro é do Paul Dini, e o desenho do Alex Ross, que tem da Superman, né? Tem vários. E no do Batman chama Crime, né? Ele vai mostrar justamente isso, né? Que é o impacto social do crime na Gotham City, como que o Batman lida com isso, como que o Bruce Wayne lida com isso, né? E aí é lógico, né? Que vai escapar para a questão da filantropia. Filantropia, exatamente. E aí a questão da filantropia, cara, porque é o jeito que você consegue lidar com aquilo, né, pelo menos que o Bruce Wayne consegue lidar, né? Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, também, há uns anos já, tinha uma tirinha na internet, ficou bastante popular, falando, né? Então, já que o Bruce Wayne concentra renda gera pobreza, pobreza gera criminalidade, logo o Batman gera o próprio problema que ele combate, né? Acho que tem um pouco isso. Nas histórias, como eu falei, dependendo de qual você lê,
pende para um lado, pende para o outro, né? A gente tem um público feminino alto aqui no podcast, então eu acho que não pode deixar de falar. Claro, já não poderia se não tivesse, né? Afinal de contas, a Mulher Maravilha eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Porque ela foi uma personagem... Ela trouxe todo esse viés do feminismo, né? Apesar de ser criada por um homem, que infelizmente, na época, seria impossível você ver uma personagem criada por uma mulher fazer sucesso, né? Era um conservadorismo muito grande, as mulheres nem tinham acesso aos quadrinhos, né, e tal. Diferente de como são as coisas hoje em dia, que hoje em dia tem desenhistas, tem roteiristas, né? Mas ele trouxe todo esse peso aí do feminismo em cima da personagem, né? E foi uma personagem que fez muito sucesso também, né? Inclusive tendo série de TV na época, que era o ápice, né? Se ter uma série de TV na época, era o ápice. Cara, eu sinto muito que essa citação que você fez aí da Mulher Maravilha, eu acho muito boa, porque eu sinto muito que essa noção mais, não sei como eu posso colocar, mais julgadora dos quadrinhos como uma coisa mais vazia e no sentido político, e pior ainda, uma coisa mais americana e fascista, ela é mais recente, parece que é uma discussão um pouco mais da internet, porque se você pegar, por exemplo, o Super-Homem, como vocês mesmos falaram, surgiu pela classe trabalhadora, se pegar a Mulher Maravilha, surgiu para comentar um pouco mais sobre feminismo, representatividade feminina, inclusive na época, os personagens eram muito criticados em alguns momentos, quando os autores queriam trabalhar coisas mais sérias, surgiu, por exemplo, o Comic Books, como é que é o nome mesmo? O Comics Code Authority. Exato. Eu sinto que não é, claro, só da modernidade, mas eu sinto que tem muito dessa discussão mais de internet, assim, de Twitter, sabe? De que Sim. Acaba por não conhecer tanto a história dos quadrinhos em si, de como muitas vezes confrontou o status quo, por exemplo, com o Danny O'Neill lá, com o Lanterna e o Arqueiro, e várias coisas assim, sabe? Sim, só pegando um parênteses aqui, porque aqui são 3 pessoas que leem bastante quadrinhos, então quem tá ouvindo pode não pegar. Esse Comic Codes Authority foi um código de ética que surgiu na época, né? Ou seja, os conservadores eles eram altamente contra os quadrinhos na época. Essa visão, o quadrinho era algo extremamente progressista, né? Tanto que teve que ter, pra época, né, em que ele foi criado, tanto que teve que ter esse Comics Code Authority, esse código de ética, para barrar, e foi usado para barrar várias histórias da época, né? Sim, é bom o Nathan ter lembrado dessa questão do código de ética, porque isso também ajudou a consolidar os quadrinhos como uma mídia infantil, né? Por quê? Porque o código de ética ele tinha sérias restrições ali, né? Era bem rígido, inclusive, o que você podia e não podia fazer, né? Nas histórias, e o código de ética, em grande parte, ele é responsável por aquele maniqueísmo que você tem, principalmente nas histórias da Era de Prata, né? O Comics Code está muito ligado à Era de Prata dos quadrinhos, que é uma era que é extremamente lembrada hoje em dia, né? Tem uma alta gama de nostalgia, e eram histórias onde a coisa era mais maniqueísta, o bem era o bem, o mal era o mal, por uma obrigatoriedade, o Comics Code Authority ele impunha isso, né? E isso acabou ajudando a consolidar os quadrinhos como, né, e principalmente os quadrinhos super-herói, como uma mídia do universo infantil, né? E o Dennis O'Neil, ele vai aparecer como autor já na década de 70, ali no final da década de 60, década de 70, que é quando você já tem um afrouxamento, né, do código de ética, uma nova versão do código de ética que permite aquelas histórias um pouco mais maduras e voltadas para um público leitor um pouco mais velho, né? E aí você vai começando a desvincular essa coisa do quadrinho como universo infantil, Legal, e se eu não me engano foi o próprio Stan Lee, que é o mestre aí do universo Marvel, que confrontou o código de ética em uma história em que o Harry Osborn, que é o amigo do Peter Parker, o Homem-Aranha, e ele se drogava, né? Se drogava com... não lembro exatamente, mas ele se drogava, e aí o Stan Lee, ele peitou o código de ética e falou, não, a gente vai sem código de ética mesmo, conseguiu vender a revista, aí todo mundo passou por cima, né? Mas ficou um bom tempo com esse código, infelizmente. Falando de Stan Lee, pô, o Bruno citou aí no comecinho os X-Men, e, bom, acho legal falar um pouco mais deles aqui,
porque tem toda a questão deles serem realmente baseados na segregação racial, né? Do próprio professor Xavier ser inspirado no Martin Luther King, o Magneto ser inspirado no Malcolm X. Então, o Stan Lee, ele foi um cara que trouxe muito essas coisas para as páginas dos quadrinhos, né? Porque muita gente assiste e não consegue perceber isso. Mas ele é um cara que trouxe bastante essa parte da realidade, né? Depois veio com Pantera Negra e diversas coisas. Mas ele trouxe bastante isso, né? Sim, isso na verdade é uma das grandes marcas da Marvel, né? Que é você puxar um pouco mais aqueles personagens para a realidade, né? E é bem difícil entre Marvel e DC, né? Os super-heróis da DC, eles estão sempre numa cidade ficcional. É Gotham, Metrópolis, Central City. Na Marvel não, né? Eles estão em Nova York, você vê, né, o cotidiano, são problemas muito mais concretos. Só lembrando que a primeira mídia, salvo engano, né? Mas a primeira mídia que tratou o 11 de setembro foram os quadrinhos numa história do Homem-Aranha, né? E a Marvel sempre teve essa pegada mesmo de puxar as coisas para a realidade. Vai abrir pro nosso gato, cara. Deve estar incomodando lá. Foi mal, Bruno. Eu não queria parar você, então deixei você falando para terminar. Os meus gatos começaram a brigar aqui no quarto, cara. Beleza. Todos esses heróis, né, começam a surgir, todos eles da final da década de 60, década de 70, que é a era que a gente chama de era de bronze, que é quando vai ter uma pegada mais inclusiva mesmo, e é também a época lá que tem o afrouxamento do Comics Code, que você consegue abordar problemas mais sérios, né, pô, tem um dos marcos dessa fase, até aqui na estante olhando para ele, que é com o Dennis O'Neil e com o Neil Adams, que é a fase do arqueiro com Lanterna Verde, né? Eles vão andar pelos Estados Unidos ali mostrando os problemas sociais dos Estados Unidos, né? É uma road trip que os dois vão lá e vão vendo todos os problemas que está tendo. É muito boa essa história e essa fase inteira. E tem uma pegada bem de luta de classes, assim, né? Essas histórias aí do Lanterna e do Arqueiro. É bem interessante. Acho que o clássico dos clássicos dessas histórias, que eu acho que vale a pena ser citado, é um dos momentos mais impactantes, assim. Acho que hoje em dia é muito impactante, eu imagino pra época, em que o Lanterna Verde ele tá resolvendo uma questão ali de moradores que estão sendo despejados e tal. E aí um senhor negro fala pra ele que já viu ele fazer de tudo por várias cores, que ele é o Lanterna Verde e tal, mas o que ele já fez pelos negros e tal. Já é um momento bem pesado e tal, e eu acho que deve ter sido muito impactante pra época, né? Eric, só uma coisa, mano. Você tá batendo toda hora no fio, aí fica desligando e ligando o microfone. Ah, tá. Tenta não mexer. Tá com uma contada. Eu queria falar um pouco também aí, eu não sei o que vocês acham aí desse personagem aí, no caso do Surfista Prateado, que eu acho que foi um personagem que ele chacoalhou ali quando ele foi criado, né? Que é um personagem que conversava um pouco com filosofia, começou a entrar uns assuntos um pouco mais densos, né? Tanto que a comunidade hippie na época dos anos 60, a comunidade hippie, os universitários, se tornaram grandes fãs de quadrinhos nessa época por causa desse personagem, né? Inclusive, cara, eu ia puxar isso pra falar uma hora, porque eu acho que é muito fácil hoje em dia, você, com essa modernidade e tal, que as coisas são mais maduras, entre aspas, você pegar, por exemplo, um primeiro Quarteto Fantástico, ou pegar um Homem-Aranha, assim, lá dos anos 60 mesmo, e falar que acha um pouco inocente as histórias. Mas, cara, se você for pegar pro setor mainstream de quadrinhos, na época, você tinha uma família disfuncional, que era o Quarteto Fantástico, você tinha um personagem, que é o Surfista Prateado, que basicamente as histórias inteiras dele eram discussões existenciais, sabe? Sobre o papel do ser humano na sociedade, etc. Tem muita coisa que a gente leu quando era pequeno e vai ler depois de adulto, né? Que a gente vai percebendo essas camadas. Uma criança pode aproveitar aquilo, claro que pode, mas ela vai pegar a camada ali superficial, aí conforme você vai entendendo as coisas, você vai pegando camadas maiores, né? Inclusive aqui queria fazer até uma correlação com
com o livro que você coescreveu dos dois lados da Guerra Civil, porque tem muito isso também nos quadrinhos, por mais que as pessoas não seja especificamente falando que aquilo é uma crítica a uma época histórica ou alguma coisa assim, mas tem muito isso, assim como a própria Guerra Civil foi uma crítica àquele período pós 11 de setembro, né? Sim, tem até uma frase que eu gosto bastante, que é do Miller, que é o autor da Guerra Civil, que ele diz o seguinte, falou, ó, todo quadrinho, ele é entretenimento, mas ele também tem ele quer passar uma mensagem, né? Só que para ele tem um problema, se a mensagem fica mais importante que o entretenimento, para ele tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? E a Guerra Civil, cara, é bem isso, né? Porque você tem, eu sempre falo, você pode ler a Guerra Civil como um embate ali, mais um clichê, que é super-herói contra super-herói, que é um dos grandes clichês do gênero, botar um herói contra o outro, né? Então você pode ficar lendo isso, mas você tem aquela coisa da liberdade versus segurança ali pós 11 de setembro muito forte, né? E aí pelo menos lá nos quadrinheiros e no livro também, a interpretação é justamente avançar nesse sentido de pegar essas nuances políticas e todas essas outras dimensões que estão ali muito claramente postas na história. Que inclusive é legal falar que a gente está falando aqui da política e do subtexto, mas a gente gosta muito de uma porrada também, né? Eu acho que o pessoal tem que se acalmar um pouco, porque às vezes a gente quer se divertir e não tem problema, saca? Não quer dizer que também tudo que eu vou ler, eu tenho que ler o Watchmen, sabe? Tipo, não é assim que funciona, sabe? Não, então, mas tem que ter um momento massa velho, né? Tem que ter um Exatamente. momento porra, né? Foda, cara. Ver o cara dando uma porrada ali, né? Beidada, o estalo ali do Homem de Ferro. Tem que ter esses momentos, né? Senão fica chato pra caramba. A gente costuma dizer lá nos quadrinhos que assim, as duas coisas têm que estar presentes, senão se tiver só uma, a coisa fica insuportável. É por causa desses ápices que a gente aguenta um momento de porrada, e é por causa dos momentos de porrada que a gente espera esses ápices existenciais ali, né? Tem que ter esse equilíbrio dos dois, não fica muito chato. Cara, coincidentemente, eu acabei de olhar aqui pro lado e vi uma HQ da Batgirl e as Aves de Rapina. Eu acho que seria interessante comentar isso também, que as mulheres, elas entraram de vez, né, na indústria, finalmente, né? Eu até fiz umas postagens no meu Instagram semana passada, que eu tava vendo umas HQs da década de 90, que eu tenho aqui, que eu gosto de colecionar umas da época mesmo, né, gibizinho e tal. E eu tava analisando as mulheres, era a Mulher Gato, tem mais a Caçadora, que eu tava analisando, que era algo extremamente sexualizado, era aquela roupa apertada, peitão, bundão. Agora você pega as HQs atuais, por exemplo, da própria Batgirl e as Aves de Rapina, você já vai ter mulher escrevendo, você já vai ter uma roupa menos chamativa, menos exagerada, né? Você pega a Miss Marvel também, que é a Kamala Khan, que é uma personagem adolescente, feminina, que ela não é uma menina masculinizada, ela é feminina, mas ainda assim não é sexualizada, né? Então eu acho que tá ganhando personagens femininas mais fortes, acho que também por isso, né? Por ter mulheres mais escrevendo, ou também ter homens olhando com mais carinho para essas personagens, que antigamente elas eram meio que o trampolim pro personagem principal, né? Cara, eu acho que o ponto inicial pra gente começar a falar disso aí, que eu achei legal que você trouxe isso, eu acho que uma das autoras principais disso aí é a autora da Mulher Maravilha, o Círculo. Putz, eu esqueci o nome dela. Eu posso pesquisar o nome dela rapidinho aqui? É só porque é importante citar. Pesquisa aí, tá tranquilo. Acabou o tempo, achou? A Gayle Simone, cara. Que ela escreve bastante super-herói, escreveu o Justiceiro, né? Escreveu Mulher Maravilha. Eu acho que ela foi um dos pontos iniciais, porque ela tinha um blog na internet que era o Girls in the Refrigerator, que é Garotas na Geladeira, né? Que é uma referência a um acontecimento com a esposa de um dos Lanternas Verdes nos anos 90, que ela morreu e cortaram os pedaços dela e colocaram na geladeira, né? E ela colocou esse blog com esse nome, e ela é uma grande fã de super-heróis, de quadrinhos em geral, e ela fala
justamente de como as mulheres eram tratadas nos quadrinhos, com salvas exceções aí da Mulher Maravilha, que sempre... A Mulher Maravilha sempre foi muito consistente, né? Tendo histórias boas e tal. Mas, em geral, você tinha o que o Eric falou, era um trampolim pro personagem principal, e algumas vezes sofrendo de uma misoginia horrível, né, cara? Eu sinto que foi um pontapé inicial pro pessoal falar, pô, vamos chamar mulher pra escrever mulher, né, cara? Nada mais justo. Hoje tem muito disso, né? Você vai chamar né, uma mulher para escrever uma personagem feminina, um negro para escrever um personagem negro, porque é isso que tem, né? Inclusive, o Ta-Nehisi Coates, que fez uma fase muito... É um ativista, né, do movimento negro norte-americano, jornalista, fez a fase do Pantera Negra muito boa, e hoje está escrevendo o Capitão América, que a fase do Coates também com o Capitão América é muito boa. É muito boa, vale muito a pena ler também. É legal você falar isso, porque também tem essa questão dos brancos escreverem negros antigamente, como o Luke Cage, o próprio Pantera Negra. Pantera Negra, ainda assim, ele era um pouco longe do que era a realidade urbana dos negros. Então, eu acho que isso facilitava, porque era algo meio fantasioso, Wakanda, uma coisa de monarquia, né, rei e tal. Agora, você pega um Luke Cage, o próprio Nathan mesmo, tava lendo uma HQ que eu tenho do Luke Cage e tava reclamando de algo extremamente estereotipado, porque, principalmente por ser um branco escrevendo um negro na década de 70, né? Então, era algo que ficava, assim, muito estereotipado, por mais que a intenção fosse boa. Cara, a fase da Batgirl do Renascimento, o Renascimento foi uma fase da DC, pra quem não tá ouvindo, não conhece da cronologia, né? Eu gosto pra caramba, cara, justamente porque ela é uma personagem adolescente, mulher, certo? Por que nós chamamos homens de 50 anos, brancos, pra escrever uma personagem, sabe? Tipo, não faz muito sentido. E eles entregaram em mão de boas escritoras. E aí você vê que tem uma levada completamente diferente. Só de você ler aquilo, você já tem uma visão de mundo muito diferente do que um autor traria, por exemplo. Não que autores, homens, não possam escrever mulheres, é claro que podem, tem muitas histórias boas. Mas, pô, representatividade importa, né, cara? E é legal você falar isso, porque, pô, eu acho que uma das principais coisas pra gente ler quadrinhos, ler super-herói, é se identificar com o personagem, né? E eu acho que quem fez... E é importante essa representatividade para que as outras pessoas possam se identificar. Assim como eu, quando era criança, me identifiquei com o Homem-Aranha, porque ele era um moleque nerd que sofria bullying, tinha dificuldade com as meninas, e eu acho que a maioria se identificou muito com o Homem-Aranha naquela época por causa disso, e provavelmente muita menina se identifica com a Miss Marvel, com a Batgirl por causa disso, porque fala de coisas reais, né, que acontecem nos dias de hoje, né, na realidade delas. E é complicado porque esse pessoal tem um discurso muito idealista, que eles falam assim, eu não ligo não de ter representatividade, claro que eu não ligo, mas vão criar os seus personagens. Amigo, faz 100 anos que criamos personagens e é tudo branco e homem, cara. Sabe, tem umas coisas que não tem como, cara, infelizmente, sabe? Porque os caras precisam ter representatividade, cara. Vocês lembram... Pode falar, Nathan. Não, pode falar. Eu ia tentar direcionar, mas eu não sou membro do Batata Cast, entendeu? Tudo bem, hoje você tá na direita, eu tô sozinho hoje. Porque é o que a gente tinha falado também, é uma galera que é muito daquilo do que leu há muito tempo atrás, ou do que consome esporadicamente e acha que aquilo é regra e... Exatamente, aquela coisa, o cara, sei lá, vai mudar um detalhe ali no Homem-Aranha, aí o cara não consome Homem-Aranha faz 20 anos, nunca mais leu um quadrinho do Homem-Aranha, não sabe nem o que tá acontecendo, aí na hora que ele vê aquilo, ele fala assim, nossa, não, estão desvirtuando o personagem, porque não tem nada a ver, Então eu vou aproveitar esse gancho e eu quero saber o que vocês acham. Por que os quadrinhos foi invadido aí com essa galera conservadora, chata aí, que não pode mudar nada, a molecada quase fascista, vamos assim dizer. Sendo que você tinha grandes caras, como por exemplo o próprio Alan Moore aí, que o Nathan citou, que era um cara que ele criticava isso ferozmente nas suas histórias, né? Inclusive no próprio Watchmen. E hoje em dia você vai ver, por exemplo, ele criou o personagem do Rorschach, que é um personagem para ser
Pô, você vai achar ele estiloso, mas é justamente essa piada que ele quer fazer. Mas na realidade o cara é um grande filho da puta, preconceituoso. Putz, falei palavrão, não tem problema. É mais 18 esse podcast. E hoje em dia você vai ver esses caras adorando os personagens como Rorschach, é misógino, adorando, falando que tá certo as coisas que fazem o Justiceiro, sendo que na própria época isso era criticado dentro dos quadrinhos. Inclusive o Justiceiro já foi preso pelo Demolidor, já foi preso pelo Homem-Aranha. E, sei lá, você criou esse... Não sei da onde que veio essa galera, realmente. E eu fico triste por hoje em dia os quadrinhos, o mundo nerd, assim, ser reconhecido como uma galera desse estilo, sabe? Cara, e é uma coisa que eu e o Eric, o Bruno principalmente, a gente conversa bastante, que a gente fala que esse pessoal que tem essa visão que é assim, nerd é preconceituoso, nerd é racista, etc. É um tanto... Tem sim, é lógico que tem, mas são os nerds que já não são mais tão ligados aos quadrinhos. Não é uma galera que consome amplamente quadrinhos ou consome amplamente determinada mídia. É um pessoal que é mais aquela... Pô, sou nerd, eu jogo aqui meu videogame, eu assisti todos os filmes da Marvel, eu posso opinar. Mas se você for conversar com um cara desse, você vai perceber que o cara ele não sabe absolutamente nada principalmente de quadrinhos, né, que é o tema aqui. Então eu sinto que é muito de desinformação, cara. E uma coisa também que eu acho que como não tem tanto leitor, quem lê uma coisa ou outra acha que já tem uma autoridade maior de quem escreveu. E aí esse pessoal gosta de opinar no Twitter como se assim fosse... Cara, esses dias eu tava rindo muito. A própria Gayle Simone, falando dela de novo, ela postou no Twitter que ela achou um absurdo. A polícia americana tá usando, alguns policiais americanos tá usando o símbolo do justiceiro. Porque, né, ele não é pra representar o que a justiça tem que ser. Aí um cara respondeu ela, falou assim, o que você tá falando? Você não sabe nada de justiceiro. Cara, aí depois foi uma série de fotos dos quadrinhos que ela escreveu do Justiceiro que ela postou em resposta. Tipo, cara, como assim? Que nível que vocês têm? Então, o pessoal até brinca nos sonhos que a gente fala, né? Mas o cara lê, sei lá, o Watchman e vai e acha que comunista, sei lá, tem aqueles preconceitos, ela não sabe que o autor, né, do Watchman lá, pô, né, anarquista e tal. Ele fala assim, que o cara só vê as figurinhas, né? Ele não presta atenção na história, ele só vê a figura. É que, novamente, vem desses caras que estão opinando ali, mas os caras não fazem nem ideia quem criou, quem escreve. E nem aquele print que eu acho maravilhoso, que é o Alan Moore falando que ele acha um absurdo idealizarem um Rorschach e tem um comentário. Quem é esse gordão comunista aí? Rorschach é foda. Mas sim, é claro que a gente tá falando aqui dos criadores e dos personagens, mas o personagem ele acaba servindo ao que o roteirista quer fazer com ele, né? Assim como, por exemplo, você tem o Batman do Frank Miller, que já é uma visão um pouco mais reacionária do Batman. Você tem o Batman do Danny O'Neill, que é um Batman já diferenciado. Acho que é legal pro público em geral entender isso também, né? Que o personagem ele não é só aquela coisa, ele vai depender muito do roteirista. Existem várias histórias, são personagens muito antigos, né? Pô, Batman tem 80 anos, o Superman também, o Homem-Aranha, sei lá, uns 50 no 50? Sei. Bastante. Homem-Aranha de 62. Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho, só pra completar, falar um pouquinho dos X-Men mesmo, cara, que eu acho que a gente pincelou e tal, mas a gente não falou tanto, que eu acho que os X-Men, praticamente todos os autores que pegam os X-Men, é meio que eles são os poucos personagens que a gente pode falar, olha, é isso, tipo, o que eles estão falando é sobre discussões de inclusão e minorias. Tipo, não tem como você... Claro, tem como você ter histórias que não tem nada a ver com isso. Mas não tem como você renegar isso, sabe? Eu acho que é um dos poucos personagens. Inclusive, o Stan Lee e o Jack Kirby trabalharam muito isso e tal, mas principalmente, né, o Chris Claremont e o John Byrne, numa fase mais longeva dos X-Men, cara, tem coisas incríveis, né? Ali dentro. E, inclusive, é legal você citar isso, porque eu tô lembrando de algo que aconteceu no ano passado, aqui na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Tinha uma HQ dos X-Men que tinha um beijo entre dois personagens gays, né? E o Crivella quis proibir a HQ de ser vendida na Bienal do Livro. Né? E é uma HQ, tipo, relativamente antiga, né?
E criou o maior fuzuela no Rio de Janeiro. É uma história menor, assim, dos X-Men, tem, sabe, não é nenhuma grande saga, não é nada, o negócio e criou, né? Foi. Não é nada, né? É impressionante, cara. A gente tá vivendo um retrocesso. Né? Quem venceria, Nathan? Vingadores ou Liga da Justiça? Porra, cara, Então, mano, Nathan foge de todos. Bruno, Super-Homem ou Hulk? Super-Homem, mano. É um Tecenalta nato. Mas... Tecenalta nato. Mas então, peraí, Eric. Oi. Então, peraí, Eric. Surfista prateado ou Batman? Quem venceria? Quem venceria o surfista. Agora o preferido eu não sei. Nossa, o cara, ele é... Não, depende. Com preparo ou sem preparo? Tem Porque segundo alguns especialistas da internet, com preparo, o Batman vence qualquer um. Né? Batman vence qualquer um. Ô, garçom. Ô, Bruno, pede aí. Uma porçãozinha de batata aí, fazendo favor. Valeu. Bom, então é isso, galera. Chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós damos dicas relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, como o Bruno já vinha falando, Bruno, qual que é a sua dica aí pra galera de hoje? Cara, assim, tirando, né, tem as óbvias, né, que a gente comentou, que é o Watchmen, V de Vingança e tal, mas acho que vale a pena o Círculo de Júpiter também, que é com o Mark Millar, que tem uma discussão política bem legal, uma revisão da história dos super-heróis ali e uma pegada muito própria, e também compensa, assim, você quer ler uma coisa enxuta, não quer perder 200 anos da sua vida lendo, vai lá no Círculo de Júpiter, é curtinho, vale a pena. Nathan, qual a sua indicação de hoje, hein? Cara, a minha porção de batata de hoje, eu vou abrir aqui que eu anotei várias, cara. E eu tenho que escolher uma delas, porque senão eu vou ficar 40 minutos falando aqui. Eu vou indicar duas, mas uma é bem curtinha e uma é um pouquinho maior, mas também as duas são enxutas. Eu vou indicar o X-Men 122, de 1979, que é do Chris Claremont e do John Byrne, e é muito legal porque é uma história muito curtinha, mas essa história especificamente é a Tempestade conhecendo Luke Cage, e eles têm uma discussão sobre a periferia de Nova York ali. E inclusive eles têm todo um momento que eles acabam conversando sobre como está a situação dos jovens mais pobres e tal. Mas a indicação X mesmo, eu quero indicar o Capitão Britânia, Mundo Distorcido, do Alan Moore e do Alan Davis, que foi meio que uma preparação que o Alan Moore fez ali para falar de outros temas que ele ia falar mais à frente. Mas aí tem o que a gente falou aqui, de liberdade, tem uma grande discussão sobre questão de democracia, ditaduras e etc. Tem uma questão também, uma discussão sobre o super-herói em si, o papel dele na sociedade, etc. Enfim, acho bem legal. Bom, a minha bate-indicação de hoje, então, eu vou falar do livro que a gente citou aqui diversas vezes, que é o Super Deuses, né, do Grant Morrison. Eu acho que é um livro bem legal para quem gosta de super-herói, vai saber um pouco a fundo sobre da onde surgiu cada herói, qual foi a motivação, qual era o contexto da época. Quadrinho, eu vou indicar um do surfista, que é o Parábola, que é do Stan Lee, é escrito pelo Stan Lee e desenhado pelo Moebius, que é um quadrinho que vai falar bastante sobre a questão da crença nas divindades, na crença cega aos líderes. É bem legal. E, aliás, se você tiver a oportunidade, leia Surfista Prateado, que sempre vai falar sobre questões filosóficas, assim. E, bom, veja aí o que você tiver acesso aí de super-heróis aí, se forem filmes, seriados, mas a partir desse episódio, espero que vocês consigam olhar com uma maneira um pouco mais carinhosa para esses subtextos que a gente comentou aqui, né? Para coisas políticas que podem passar despercebidas de vez em quando. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final de mais um BatataCast, um BatataCast super, um bate-BatataCast, um BatataCast
Aranha. Muito obrigado você que chegou aqui nesse episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e fica aí a reflexão. E eu queria agradecer muito a participação do Bruno aqui, dos Quadrinheiros. Muito obrigado, viu, Bruno? Cara, foi um prazer conversar com você, com o Natan também, muito bacana essa nossa conversa. Espero que a gente repita aí, vocês um dia vão lá no nosso Papo Quadrinheiro, pode esperar que a gente vai fazer o convite, e vamos fazer também um sobre Doctor Who, né, já que todo mundo aqui é fã de Doctor Who. Legal. Não, vamos combinar aí um de Doctor Who e vamos combinar um de quadrinhos, assim, abrangendo os quadrinhos fora dos super-heróis. E muito obrigado ao Natan também, muito obrigado, Natan. Natan Constantino, um belo sobrenome você tem, e trouxe muito pro assunto de hoje, valeu mesmo. É pra falar alguma coisa? É pra você agradecer. Se você não gostou, você pode xingar, você falou de ir participar. Ah, não, beleza. Cara, eu queria agradecer o convite aí e convidar o pessoal aí pra seguir tudo que a gente faz aí relacionado a quadrinhos. Tanto Quadrinheiros, o Eric comenta bastante de quadrinhos no Instagram também. E quem quiser aí seguir o meu Instagram secundário entre aspas, porque ele tem mais seguidor que eu, né, cara? Mas ele é um destinado a quadrinhos, é @cenashq. Bom, então assim, dessa maneira Instagrammer e digital influencer, nós terminamos o programa de hoje. Só pra falar então, Bruno, o Quadrinheiros é @quadrinheiros? Isso, no Twitter também, no Instagram, @quadrinheiros, e o blog lá, o site é quadrinheiros.com. Beleza. O do Natan é @natan.constan. Isso. Certo? O meu é @eric.constan, pra quem já não sabe. E não esqueçam do @BatataCast também. E é isso aí. Saindo desse episódio, vamos todo mundo pro Instagram e vão seguir a gente lá. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo programa. Um beijo no coração. Espera aí que eu vou colocar vocês aqui, que eu tenho você no Face, mas acho que eu não tenho no Instagram. Falem para mim aí, por favor, de novo. Queria falar, cara, que eu ouvi muito o nome seu e do coautor aí do livro da Guerra Civil quando o Eric tava fazendo TCC, cara.